Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Nessa aula, nós iremos trabalhar um pouco sobre introdução à robótica e suas aplicações. Nós iremos ver, entre outras coisas importantes, o uso de robôs, quais são os principais componentes de um robô, robôs independentes, o que é um bot, o que é robótica de software, tipos de robóticas e também o que é um robô. Então, vamos conferir aqui nossa introdução. A robótica ela é a intersecção da ciência. Vou voltar aqui que eu passei sem querer. A robótica é a intersecção da ciência, engenharia e tecnologia que produz máquinas, chamadas robôs, que replicam ou substituem as ações humanas. A cultura pop sempre foi fascinada por robôs, exemplos incluem o R2-D2, Terminator e o Wall-E. Esses robôs, os conceitos humanoides excessivamente exagerados de robôs geralmente parecem uma criatura da coisa real, mas eles são mais avançados do que imaginamos. Os robôs estão ganhando capacidades intelectuais e mecânicas que não colocam a possibilidade de uma máquina semelhante ao R2-D2 fora de alcance no futuro. Hoje, apesar de a gente ter essa ideia de robôs como estruturas humanoides, aquelas máquinas, como a gente vê em alguns filmes como O Exterminador do Futuro, por exemplo, hoje nós podemos pensar em robôs como uma inteligência que está funcionando na internet. Então, basicamente, a gente tem essa ideia um pouco mais abstrata de um robô. E é em cima dessa ideia que nós vamos estar presentes aqui nesta aula. Bom, um robô é uma máquina programável, pode realizar uma tarefa, enquanto o termo robótica descreve o campo de estudo focado no desenvolvimento de robôs e automação. Então, qualquer estrutura programável que possa executar uma tarefa, nós podemos chamá-la de robô. Cada robô tem um nível diferente de autonomia. Esses níveis variam de bots controlados por humanos, que executam tarefas, a bots totalmente autônomos, que executam tarefas sem nenhuma influência externa. À medida que a tecnologia avança, também avança o escopo de que é considerado robótica. Em 2005, 90% de todos os robôs podiam ser encontrados montando carros em fábricas automotivas. E esses robôs consistem principalmente em braços mecânicos encarregados de soldar ou a parafusar certas partes de um carro. Hoje estamos vendo uma definição evoluída e expandida da robótica, que inclui o desenvolvimento, criação e uso de bots que realizam tarefas como explorar as condições mais adversas do planeta, auxiliar na aplicação da lei, agilizar procedimentos cirúrgicos e realizar aí missões de resgate, por exemplo. Robótica definida. Enquanto o mundo geral da robótica está se expandindo, um robô tem alguma característica consistente. Robôs consistem em algum tipo de construção mecânica. O aspecto mecânico de um robô o ajuda a concluir tarefas num ambiente para o qual foi projetado. Por exemplo, as rodas do Mars 2020 Rover, que é o robôzinho que está em Marte, são motorizadas individualmente e feitas de tubos de titânio que ajudam a segurar com firmeza o terreno difícil do planeta vermelho. Os robôs precisam de componentes elétricos que controlam e alimentam o maquinário. O slide. Essencialmente, uma corrente elétrica, uma bateria, por exemplo, necessária para alimentar a grande maioria dos robôs. Os robôs, eles contêm pelo menos algum nível de programação de computador. Se um conjunto de códigos dizendo a ele o que fazer, um robô seria apenas mais uma peça de maquinário simples. Inserir um programa em um computador dá a ele a capacidade de saber quando e como realizar uma tarefa. Certamente veremos a promessa da indústria da robótica mais cedo ou mais tarde, pois a inteligência artificial e o software também continua a progredir.
Em um futuro próximo, graças aos avanços dessas tecnologias, os robôs continuarão ficando mais inteligentes, flexíveis e eficientes em termos energéticos. Tá? Ah, eles também continuarão a ser um ponto focal principal em fábricas inteligentes, onde enfrentarão desafios mais difíceis e ajudarão a progredir e proteger as cadeias de suprimentos globais. A indústria da robótica está repleta de uma admirável promessa de progresso com a qual a ficção científica só poderia sonhar. Das profundezas de nossos oceanos a milhares de quilômetros no espaço sideral, robôs serão encontrados realizando tarefas que os humanos nem sonhariam realizar sozinhos. A palavra robô é derivada da palavra tcheca robota, né, que significa trabalho forçado. A palavra robô é derivada, né, dessa palavra e apareceu pela primeira vez na peça Her, de 1920, em referência aos personagens da peça que eram trabalhadores, né, produzidos em massa e incapazes de pensamento criativo. Bom, nós temos aqui alguns tipos de robótica. Bots mecânicos vêm em todas as formas e tamanhos para realizar com eficiência a tarefa para a qual foram projetados. Todos os robôs variam em design, funcionalidade e grau de autonomia. Do robô B de 0,2 mm de comprimento ao navio robótico Windskip de 200 metros de comprimento, os robôs estão surgindo para realizar tarefas que os humanos simplesmente não conseguem. Existem 5 tipos distintos de robôs que executam tarefas dependendo de suas capacidades. E a gente vai ver agora, nos próximos slides, alguns exemplos desses tipos de robôs. Nós temos os robôs pré-programados. Robôs pré-programados operam em um ambiente controlado, onde realizam tarefas simples e monótonas. Um exemplo de um robô pré-programado seria um braço mecânico, né, em uma linha de montagem automotiva. O braço tem uma função, por exemplo, soldar uma porta, inserir uma determinada peça no motor, etc. E seu trabalho é realizar essa tarefa por mais tempo, mais rápido e com mais eficiência aí do que um ser humano, por exemplo. Nós temos os robôs autônomos. Temos os robôs humanoides. Os robôs humanoides são robôs que se parecem ou imitam o comportamento humano. Esses robôs geralmente realizam atividades semelhantes às humanas, como correr, pular e carregar objetos. E às vezes são projetados para se parecerem conosco, até mesmo com rostos e expressões humanas. Dois dos exemplos mais preeminentes de robôs humanoides são a Sophia, da Hanson Robotics, e Atlas, da Boston Dynamics. Vamos dar uma olhada nesses robôs na internet, pessoal. Bem curioso, tá? Essas estruturas. Vamos colocar aqui Sophia, assim. Ela é da Hanson Robotics. Ó, essa aqui é a Sophia, tá? Quando ela começou a ser desenvolvida, ela era bem superficial, mas hoje ela já está bem mais completa, digamos assim. E ela tem inclusive um site oficial onde você consegue verificar bastante detalhes dela. Pode perceber que ela tem uma placa aqui interna, temos aqui também alguns sensores, é bem interessante você dar uma lida em como ela funciona, na inteligência artificial por trás de seu mecanismo, então bem interessante. Vamos dar uma olhada no outro exemplo. Boston Dynamics. Esse aqui é o robô da Atlas, ele é um robô mais focado em mais atividades físicas do que lógicas, como é o caso da Sofia. Então, aqui a gente tem algumas estruturas também, alguns vídeos de funcionamento, então é bem interessante vocês darem uma conferida nesses exemplos, tá? Bem fácil de achar do Google. Bom, nós temos também, como eu havia mencionado, os robôs autônomos. Os robôs autônomos operam independentemente dos operadores humanos.
Esses robôs, eles geralmente são projetados para realizar tarefas em ambiente aberto e não requerem supervisão humana. Eles são únicos porque usam sensores para perceber o mundo ao seu redor e em seguida empregam estruturas de tomada de decisão, geralmente um computador, para dar o próximo passo ideal com base em seus dados e missão. Um exemplo de um robô autônomo é o aspirador Roomba, que usa sensores para circular livremente pela casa. Então a gente pode ter aqui um exemplo bem bacana para explicar como é que funcionam esses robôs. A estrutura lógica desse robô é o seguinte: é um robôzinho que vai tomar uma ação. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Então, esse robô vai estar programado para sempre seguir em frente e vai encontrar algumas, por exemplo, algumas estruturas em seu caminho. Vamos colocar pedra, vamos colocar água, só um exemplo aqui. Vamos colocar aqui alguma coisa como grama. Então, esses robôs, eles vão ter alguma estrutura dentro para tomada de decisão. Então, o cálculo dele vai dizer que ele tem sempre que ir reto, por exemplo, só um exemplo bem simples, tá? Então, para isso ele vai ser igual a 1. Então, vamos dizer que esses robozinhos eles vão dar continuidade. Se a estrutura for uma rocha, então vamos supor que ele vai ignorar. Se for água, ele também vai ignorar. E se for grama, ele vai prosseguir. Então, mais ou menos, ele vai fazendo os cálculos e esses cálculos vai funcionar mais ou menos como uma árvore de decisão. Tá? Mais ou menos uma árvore de decisão que vai dizer aí qual é a estrutura que ele deve seguir. Bom, é mais ou menos assim que esses robôs funcionam. Temos os robôs teleoperados, perdão. Bom, os robôs teleoperados são bots semi-autônomos que usam uma rede sem fio aí para permitir o controle humano a uma distância segura. Esses robôs geralmente trabalham em condições geográficas, climáticas e circunstâncias extremas. Exemplo de robôs teleoperados são os submarinos controlados por humanos, aí usados para consertar vazamentos de tubos submarinos durante derramamento de óleo, ou drones aí usados para detectar minas terrestres em um campo de batalha. Nós temos também o aumentando robôs, ou robôs de aumento, né? Esses robôs de aumento também conhecidos como robôs de realidade virtual, aprimoram as capacidades humanas atuais ou substituem as capacidades que o humano pode ter perdido. O campo da robótica para o aumento humano é um campo onde a ficção científica pode se tornar realidade muito em breve, com bots que têm a capacidade de redefinir a definição de humanoide, tornando os humanos mais rápidos e fortes. Alguns exemplos de robôs de aumento atuais são membros protéticos robóticos ou exoesqueletos usados para levantar pesos pesados. Bom, a gente tem também o conceito de bot. Tá? O que é um bot? E robótica de software. Bom, pessoal, o bot, a robótica de software, também chamada de bots, é um programa de computador que realizam tarefas de forma autônoma. No caso de robô de software, é um chatbot. Um chatbot é um programa de computador que simula conversas online e por telefone e é frequentemente usado em cenários de atendimento ao cliente. Os chatbots podem ser serviços simples que respondem a perguntas com uma resposta automatizada ou assistentes digitais mais complexos aí, que aprendem com informações do usuário. Os robôs de softwares existem apenas na internet e se originam dentro de um computador, o que significa que não são considerados robôs. Tá? Mas para ser considerado um robô, um dispositivo deve ter uma forma física, como um corpo ou pelo menos um chassi. Mas esses bots eles funcionam como uma automação. Muitos dos chats hoje de empresas, com uma lista de perguntas e respostas fáceis de serem resolvidas, eles utilizam bots automáticos que sempre respondem aquelas perguntas padrão. Mas existem também alguns bots de atendimento que vão aprendendo com as perguntas e acabam que respondendo, aprendendo, né, com tudo aquilo que o usuário vai inserindo
e acaba que fornecendo algumas respostas que não são automáticas, mas que são ali fruto de uma inteligência que acabou aprendendo com o tempo. É mais ou menos assim que funciona o chatbot. Claro, vocês também, se tiverem curiosidade, é bem interessante vocês pesquisarem um pouco sobre o chatbot, sobre os bots do Telegram. Vocês conseguem fazer bots bem legais com um pouco de conhecimento de linguagem Python. Vocês podem fazer bots próprios de com atendimento ou qualquer outra finalidade. É possível qualquer pessoa que tenha um conhecimentozinho mínimo de Python criar um chatbot, tá? Bem tranquilo. Bom, então a gente vai prosseguindo aqui. Nós temos aqui os robôs independentes. Os robôs independentes são capazes de funcionar de forma totalmente autônoma, independente do controle do operador humano. É o caso da Sofia, que eu acabei de mostrar para vocês lá no Google. Geralmente requer uma programação mais intensa, mas permite que os robôs tomem aí o lugar dos humanos ao realizar tarefas perigosas, mundanas ou impossíveis, desde a difusão de bombas a viagens em alto mar até a automação de fábrica. Então são várias tarefas que são nocivas aos seres humanos, então é bem provável que alguns robôs independentes acabem desenvolvendo esse tipo de tarefa para que o ser humano sofra o menor dano possível. Robôs dependentes são robôs não autônomos que interagem com humanos para aprimorar e complementar as suas ações já existentes. Então, os robôs independentes eles provaram ser os mais perturbadores para a sociedade, pois eliminam certos empregos, mas também apresentam novas possibilidades de crescimento, tá? Bom, essa é uma forma relativamente nova de tecnologia e está sendo constantemente expandida para novas aplicações. Mais uma forma de robôs dependentes que foi realizada são as próteses avançadas, que são controladas pela mente humana. Tá? Um exemplo famoso de robô dependente foi criado pela Johnson Healthcare APL em 2018 para John Matney, um paciente cujo o braço foi amputado acima do cotovelo. Matney ele foi equipado com uma prótese modular para que os pesquisadores pudessem estudar o seu uso por um período prolongado. Tá? O MPL é controlado via eletromiografia, né, os sinais enviados do cérebro amputado, enviados do seu membro amputado, que controla a prótese. Tá? Com o tempo, o Matney tornou-se mais eficiente no controle do MPL e os sinais enviados do seu membro amputado tornaram-se menores e menos variáveis, né? Levando a maior precisão em seus movimentos e permitindo aí que Matney realizasse tarefas tão delicadas quanto tocar piano, por exemplo. Então isso já era capaz de fazer utilizando essa tecnologia. Quais são os principais componentes de um robô? Tá? Quando a gente pensa em um robô, o que é que essa estrutura precisa ter para ser considerado um robô? Precisa ter uma forma física, né? Mas dessa forma física, o que é necessário? Tá? Os robôs são construídos. Os robôs são construídos para apresentar soluções para uma variedade de necessidades e atender a vários propósitos diferentes. E, portanto, requerem uma variedade de componentes especializados para concluir essa tarefa. Então, a gente tem que imaginar que esse robô ele vai precisar de um sistema de controle, seria a CPU, que dirige a tarefa de um robô em alto nível. Ele precisa dos sensores, ou seja, um componente que fornece sinais elétricos para permitir que o robô interaja com o mundo. Atuadores, ou seja, as partes do motor que são responsáveis pelo movimento de um robô. Fonte de alimentação, ou seja, a bateria que fornece energia a um robô. E o end effector são as características externas de um robô que permite que ele conclua a sua tarefa. No entanto, existem vários componentes que são essenciais para a construção de um robô, uma fonte de energia ou uma unidade central de processamento.
Então, de modo geral, os componentes da robótica se enquadram em algumas categorias que a gente vai discutir ainda nessa aula. Mas vamos pensar o seguinte. Pensar num robozinho aqui, vamos criar um nosso robozinho. Aqui um pouquinho. O nosso robozinho, muito bem desenhado. O nosso robozinho ele tem que ter, primeiramente, uma central de processamento, que seria um processador. Eu poderia colocar esse processador aqui. Eu vou colocar esse processador aqui. Então, esse processador aqui ele vai ser responsável por processar as informações que o nosso robô vai executar. Ele precisa de sensores, tá? O que são os sensores? São aquilo que vai situar o nosso robô. Por exemplo, precisamos que o nosso robô enxergue. Então, a gente vai colocar sensores que façam enxergar, que seria o mais comum, seriam câmeras. Nosso robô vai ter câmeras que vão fazer com que o nosso robô enxergue. Vamos imaginar que o nosso robô vai ser um robozinho que vai detectar vazamentos de gás. Então ele vai precisar de um sensor detector de gás. Tá? Então são vários tipos existem vários outros sensores que podem ajudar o nosso robô. Sensor de proximidade, sensor de nível, vários sensores que vão ser os sentidos desse nosso robô. Tá? Nosso robô vai precisar de atuadores, que são que serão as ferramentas que vão fazer o nosso robô se movimentar. Ele pode se movimentar de maneira humanoide, ele pode se movimentar com rodas, ele pode se movimentar com braços articulados. Então são várias as possibilidades que nosso robô pode estar se movimentando, dependendo do tipo e o propósito que ele vai executar. E para a gente finalizar, a gente precisa de uma alimentação. Tudo funciona à base de energia, tá? Até a gente funciona à base de energia. Então, com o robô não vai ser diferente. Ele precisa de alguma forma de alimentação. Tem meu raio, mas enfim. Então, uma bateria, uma alimentação, energia solar, enfim, ele precisa de alguma forma de energia para queimar e acabar se movimentando. Então, basicamente é isso que a gente precisa para ter um robô minimamente útil. Então, vamos aqui falar um pouco sobre cada uma dessas estruturas de um robô. Então, a gente vai começar pelo sistema de controle. A computação inclui todos os componentes que compõem a unidade central de processamento de um robô, geralmente chamado sistema de controle. Os sistemas de controles eles são programados para dizer a um robô como utilizar seus componentes específicos, de maneira semelhante à forma como o cérebro humano envia sinais por todo o corpo. A gente conclui uma tarefa específica. Então, essas tarefas robóticas podem incluir qualquer coisa, desde cirurgias minimamente invasivas até empacotamento na linha de montagem. Nós temos os sensores, como eu mencionei, que são de fundamental importância. Os sensores fornecem ao robô estímulos na forma de sinais elétricos que são processados pelo controlador e permitem que o robô interaja com o mundo exterior. Então, sensores comuns encontrados em robôs incluem câmeras de vídeo que funcionam como olhos, fotorresistores que reagem à luz e microfones que funcionam como ouvidos. Esses sensores permitem que o robô capture seus arredores e processe a conclusão mais lógica com base no momento atual e permite que o controlador retransmita comandos para componentes adicionais. Então a gente percebe, por exemplo, o seguinte: nós temos aqui o nosso robô, aquele robozinho lá que eu falei para vocês. Então este robô ele precisa saber para onde ele tem que ir. Ele vai para campo de terra, ele vai para um campo úmido ou ele vai para um campo de grama, por exemplo. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar os sensores que vão se certificar de qual estrutura está à frente. Essa estrutura vai ser passada para o processador do nosso robozinho, que vai fazer um cálculo matemático
que vai dizer, um cálculo matemático lógico, perdão, que vai dizer qual a direção que o nosso robozinho vai tomar ou qual estrutura ele vai utilizar para passar por essa estrutura que ele vai ser obrigado a passar. Então, é assim que um sensor, por exemplo, funciona lado a lado com o sistema de controle. Os atuadores. Um dispositivo, né, só pode ser considerado um robô se tiver uma estrutura ou corpo móvel. Então, os atuadores, eles são os componentes responsáveis por esse movimento. Esses componentes são compostos por motores que recebem sinais do sistema de controle e se movem em um conjunto para realizar o movimento necessário aí para concluir a tarefa atribuída. Os atuadores, eles podem ser feitos de uma variedade de materiais, como metal ou elástico, e são normalmente operados por um ar comprimido, né? Os atuadores pneumáticos ou óleo, que são os atuadores hidráulicos. Mas vem uma variedade de formatos para melhor cumprir suas funções especializadas. Pensa naquele nosso robozinho que a gente estava no Paint, então vamos supor que ele tenha uma estrutura própria para cada estrutura daquela: água, grama e terra. Então ele vai precisar de um atuador diferente para cada estrutura daquela. E esses atuadores serão acionados de acordo com o tipo de terreno, que vai ser calculado por um sensor, perdão, que vai ser sentido por um sensor e que vai ser calculado por uma unidade de processamento, uma central de controle. Então tudo isso se conecta. Então, para alimentar toda essa estrutura que eu já falei, nós vamos precisar de uma fonte de energia. Então, assim como o corpo humano precisa de comida para funcionar, os robôs precisam de energia. Tá? Os estacionários, como os encontrados em uma fábrica, podem funcionar como energia CA, por exemplo, de uma tomada de parede, mas comumente os robôs operam por meio de uma bateria interna. Já que a gente precisa de uma mobilidade, esses robôs precisam percorrer distâncias ou precisam estar longe do ambiente que ele vai ser operado, então é natural que ele tenha uma bateria interna para que ele possa realizar essas tarefas da maneira mais independente possível. A maioria dos robôs utiliza baterias de chumbo ácido por suas qualidades seguras de longa vida útil, enquanto outros produtos podem utilizar aí a variedade de prata, de cádmio, mais compacta, mas também mais cara. Segurança, peso, capacidade de substituição e ciclo de vida são os fatores importantes a serem considerados ao projetar a fonte de alimentação de um robô. Algumas fontes potenciais de energia para o futuro desenvolvimento robótico também incluem energia pneumática de gases comprimidos, energia solar, energia hidráulica, armazenamento de energia de volante, lixo orgânico por meio de digestão anaeróbica e energia nuclear. Então, todas são possibilidades futuras aí para se trabalhar. Vale lembrar que vai depender muito do propósito deste robô para ser inserido o tipo de bateria que ele vai utilizar. Se for um robô que você não tem a certeza que ele vai, por exemplo, ser reciclado, um robô que você vai colocar em um ambiente e você não tem certeza se você vai conseguir tirar esse robô desse ambiente, você não pode colocar nele, por exemplo, uma bateria cuja possa oferecer risco de intoxicação ao solo, intoxicação às águas, porque essa bateria pode explodir, enfim, liberar esses elementos químicos tóxicos. Então, essa preocupação. Já, por exemplo, robôs que vão para outros planetas, como por exemplo os robôs exploradores de Marte, etc. Esses robôs utilizam energia solar para seu funcionamento, já que eles não têm como trocar a bateria em Marte. Então, esses robôs acabam tendo uma bateria interna, mas para algumas emergências, mas elas vão sempre estar utilizando energia solar. Ou qualquer outra fonte de energia que não haja necessidade de troca de bateria. Os efetores finais são os componentes físicos, normalmente externos, que permitem os robôs concluam suas tarefas. Então, os robôs nas fábricas geralmente têm ferramentas intercambiáveis, como pulverizadores de tinta e brocas, e os robôs cirúrgicos podem ser equipados com bisturis, e outros tipos de robôs podem ser construídos aí com garras ou até mesmo mãos para tarefas como entregas, embalagem, difusão de bombas e muito mais. Então são essas pequenas estruturas que vão ser acopladas aos robôs para determinadas tarefas, ou seja, nem todos os robôs vão ter aqueles mesmos efetores. A gente tem esse nome, essa estrutura de efetores, são aí dispositivos que vão ser colocados
Dispositivos diferentes vão ser colocados em robôs aí dependendo da sua finalidade, tá? Bom, a gente está quase finalizando. Vamos falar um pouco sobre os tipos de robôs. Vou passar aqui o slide. Bom, os robôs têm uma ampla variedade de casos de uso que os tornam a tecnologia ideal para o futuro. Em breve, veremos robôs em quase todos os lugares. Vamos vê-los em hospitais, hotéis e até nas estradas, né? Já temos carros autônomos também. Conservação, ou seja, combate a incêndios florestais, na área de manufatura, trabalhando em fábricas, encontrando e transportando itens em armazéns. Companheirismo, se prestação de companhias a pessoas idosas. Saúde, auxiliando em procedimentos cirúrgicos, de entrega, complementando a entrega de alimentos e o cumprimento da última milha. Doméstico, né, aspiradores e cortadores de grama. Resgate, realização de missões de busca e salvamento após desastres naturais, operações militares, detecção de minas terrestres em zonas de guerra. Então são vários os usos que nós podemos aí, situar para os robôs. Vamos falar aqui de alguns. Robôs na robótica na manufatura. A indústria manufatureira é provavelmente o usuário de robôs mais antigo e conhecido. Esses robôs, ou cobots, né, ou seja, bots que trabalham lá dos humanos, eles trabalham para testar e montar produtos com eficiência, como carros e equipamentos industriais. Estima-se que existam mais de 3 milhões de robôs industriais em uso no momento. Nós temos a robótica na saúde. Os robôs fizeram enormes avanços no setor da saúde. A gente pode mencionar, por exemplo, essas maravilhas mecânicas são usadas em praticamente todos os aspectos da saúde. Desde cirurgias assistidas por robôs até bots que ajudam os humanos a se recuperarem de lesões na fisioterapia. Exemplos de robôs que trabalham na área da saúde são as assistências de saúde da Toyota, que ajudam as pessoas a recuperar a capacidade de andar, e o Tug, o robô projetado aí para andar de forma autônoma por hospitais e entregar de tudo, de remédios a roupas de camas limpas. Os robôs foram empregados por empresas farmacêuticas para ajudar na luta contra a Covid-19. E esses bots agora estão sendo usados para preencher e selar containers de testes de Covid-19, também estão sendo projetados por alguns fabricantes para produzir EPIs e respiradores. A gente fecha com robótica na saúde, mas a gente pode mencionar ainda, pessoal, alguns outros contextos, como por exemplo, robôs em logísticas, os robôs de transporte, né, manuseio e controle de qualidade, estão se tornando indispensáveis aí para a maioria dos varejistas e empresas de logística. Como agora esperamos que nossos pacotes cheguem em velocidades incríveis, as empresas de logística empregam robôs em armazéns e até mesmo nas estradas para ajudar a maximizar a eficiência do tempo. No momento, existem robôs tirando os seus itens das prateleiras, transportando-os pelo chão do armazém e embalando-os. Além disso, um aumento nos robôs de última milha, né, os robôs que entregarão pacotes de forma autônoma na sua porta, garante que você terá um encontro cara a cara com um bot de logística em um futuro próximo. Nós temos também os robôs de casa, os bot Brome, não é mais uma ficção científica, né? Os robôs podem ser vistos em todas as nossas casas, ajudando nas tarefas, lembrando de nossos horários e até entretendo nossas crianças. Tá? Então, o exemplo mais conhecido de robô doméstico é o aspirador autônomo Roomba. Além disso, os robôs agora evoluíram para fazer tudo, desde cortar a grama de forma autônoma a limpar piscinas. Vamos dar uma olhada nesse robô. Vou colocar aqui robô autônomo Roomba. Vamos dar uma olhada nesse robô. Então, aqui está o exemplo, ó. Bem interessante, é um robozinho que faz aí a limpeza do nosso ambiente. Ele já é bem interessante a forma como ele opera. Tá? Nós temos também os robôs de viagem. Existe algo mais parecido com ficção científica do que os veículos autônomos, então esses carros autônomos não são mais apenas imaginação. Uma combinação de ciência de dados e robótica, os veículos autônomos estão conquistando o mundo.
Empresas como a Tesla, né, Ford, Waymo, Volkswagen e BMW, elas estão trabalhando nas próximas ondas de viagem que nos permitirá sentar, relaxar e aproveitar o passeio. As empresas de carona Uber e Lyft também estão desenvolvendo veículos autônomos de carona que não requerem humanos para operar o veículo. Então vale lembrar também que esses veículos autônomos eles funcionam basicamente do mesma ideia que a gente já discutiu aqui, tá? Então pega um veículo autônomo, se eu não estou sabendo desenhar um carro, aqui é um carro assim, aqui vamos imaginar que isso aqui é um carro autônomo. Como é que funciona? Esse carro autônomo vai ter um processador, né, uma unidade de processamento, para fazer aí as suas cálculos matemáticos, tá? Nem vamos falar sobre bateria, etc, que a gente sabe que tudo isso o carro já possui, bateria, atuadores, etc. Vamos focar aqui na nossa unidade de processamento. Esse carro ele vai ter milhares de sensores espalhados por todo o carro. Sensor de velocidade, sensor de aderência no solo, sensor de proximidade. Tudo isso vai ser responsável para fazer cálculos do veículo. Para calcular a velocidade que ele vai poder percorrer. Sensores para verificar, por exemplo, qual o sinal de trânsito que vai estar disponível naquele momento. Sensores que vão fazer a verificação de sensores de radar. Então são vários sensores. E um dos principais que eu considero sensor de proximidade de anti-impacto, para evitar, por exemplo, que esse veículo colida com um pedestre ou, por exemplo, com um veículo que esteja à sua frente. Tá? Então tudo isso é necessário. Então todos esses sensores captam essas estruturas que estão ao seu redor, enviam um processador que realiza os cálculos necessários e que passam para os seus atuadores para que possam verificar o que vai fazer com o carro, qual a velocidade que ele vai executar, enfim, e mais outros cálculos que forem necessários. Bom, vamos fazer aqui o nosso resumo, pessoal. No fim dessa aula a gente viu que os robôs precisam de componentes elétricos que controlem e alimentam o maquinário. Então, o robô ele basicamente é formado por essas estruturas de central de processamento, de sensores, de atuadores, de uma fonte de energia e os efetores, no caso de alguns robôs. Os robôs pré-programados, né, operam em um ambiente controlado, onde realizam tarefas simples e monótonas. E também a gente tem os robôs independentes que acabam realizando aí funções que o ser humano é incapaz de realizar. Os robôs têm uma ampla variedade de casos de uso que o transformam em uma tecnologia ideal para o futuro. Então nós vimos a sua aplicação na saúde, nós vimos a sua aplicação também em logística e em vários outros setores que são necessários. Então os robôs, pessoal, possuem uma importância muito forte hoje, não somente na parte robótica em si, na parte física, mas também nos bots que estão cada vez mais realizando tarefas para fins comerciais, como cálculos de machine learning. Então tudo que você está fazendo hoje utiliza robôs de uma maneira ou outra, sendo um robô físico ou um bot. A rede social que você está visualizando, os sites de compras, enfim, tudo que você estiver consumindo na internet hoje vai ter um robô por trás ali realizando cálculos matemáticos, a gente chama de inteligência de máquina, cálculos matemáticos, e para que você permaneça o mais tempo possível naquela estrutura. Mas em quesito de robô físico, eles também possuem uma importância extraordinária nos dias de hoje. E sempre vão continuar tendo, acredito eu. Bom, a gente finaliza a nossa aula com esses materiais que nós utilizamos aqui para criar esse slide, tá? E também para criar material base. Estão disponíveis na biblioteca de vocês, que é a Robótica de John Gregg e Introdução à Robótica de Maja Matarik. Então a gente extraiu informações importantes dessas estruturas para que a gente pudesse construir esse slide. Peço para vocês também que visualizem e consumam o nosso texto base, pois lá a gente tem mais informações dessa aula. Então aqui, como sempre eu falo, foi um compilado de informações
juntas para que vocês pudessem assimilar da melhor maneira possível. Mas lá a gente tem todo o material completinho. Bom, pessoal, vejo vocês na nossa próxima aula e tchau.